A síndrome de Lavender Town, também conhecida como os suicídios de Lavender Town, foi um pico de suicídios e doenças das crianças entre as idades de 7 a 12 logo após o lançamento de Pokémon Red e Green no Japão, em volta de 27 de fevereiro de 1996. Rumores dizem que estes suicídios e doenças só ocorreram depois que as crianças que jogaram o jogo chegaram a Lavender Town, cujo tema musical tiveram frequências extremamente altas, que os estudos mostraram que apenas as crianças e adolescentes jovens podem ouvir, uma vez que seus ouvidos não estão totalmente desenvolvidos. Devido ao som de Lavender Town, pelo menos 200 de crianças supostamente cometeram autoextermínio, e muitos mais desenvolveram doenças e aflições. Aqueles que não agiram irracionalmente queixaram-se de fortes dores de cabeça depois de ouvir o tema de Lavender Town. Apesar de Lavender Town agora soar diferente dependendo do jogo, essa histeria em massa foi causada pelo jogo Pokémon após ser lançado. Após o incidente de Lavender Town, os programadores fixaram a música de Lavender Town com uma frequência menor, para as crianças não serem mais afetadas por ela. Um vídeo apareceu em 2010 com um software especial para analisar o áudio da música da cidade de Lavender. Quando usado, o software criou imagens do Noon perto do final do áudio. Isso levantou uma polêmica, já que o Noon não aparecerá até a geração 2 dos jogos Silver, Gold e Crystal. Os Unown diziam para deixar agora. Há também quem diz que existe uma versão beta de Lavender Town. Disse que a versão beta do Pocket Monsters foi lançado para algumas crianças testarem os jogos. Relato complementar. Eu conheci meu melhor amigo no ginásio. Nós dois levamos nossos Game Boys para a escola um dia e sentamos juntos no almoço quando percebemos que tínhamos algo em comum. Eu tinha a versão Blue e um Venusaur, ele tinha a versão Red e um Charizard. Nós batalhávamos sempre que podíamos e nos tornamos grandes amigos. E os anos se passaram. Continuamos a jogar Pokémon. Até mesmo durante o colegial. Passamos por todas as gerações e versões de Pokémon. As batalhas nunca ficavam sem graça. Quando chegamos à faculdade, nossos caminhos se separaram. Não conversamos muito mais depois disso. Tínhamos vidas ocupadas na universidade. Eu pensava que não iríamos mais retomar a amizade que já tivemos um dia. Então, Pokémon Diamond e Pearl foram lançados em 2007 e nós aproveitamos o interesse pela série para nos reunir e se divertir. Batalhávamos e conversávamos através do Wi-Fi todo dia por algumas semanas após o lançamento. Meu amigo me contou que ele planejava jogar novamente a versão Red que tinha. Havia se passado 3 meses após o lançamento de Diamond e Pearl. E não jogávamos mais como antes. Eu perguntei a ele por que ele queria jogar aquele cartucho velho e empoeirado. E ele respondeu, eu não sei, talvez eu encontre algo que ninguém jamais encontrou antes. Apesar da minha relutância em jogar minha versão Blue com ele, ele jogou a versão Red. Mesmo assim, depois que ele começou essa jornada, eu nunca mais falei com ele. Mais ou menos 3 meses depois, eu recebi uma ligação dos pais de meu amigo. Mesmo que ele nunca tivesse problemas similares antes, ele morrera do que diziam ser uma convulsão. Ele estava sozinho no dormitório até que um colega de quarto, que infelizmente chegou tarde demais, o encontrou no chão, sem vida, e estranhamente usando seus fones de ouvido favoritos. Eu corri assim que pude para ir ao seu funeral. O colega dele, que também foi ao velório, me informou que apenas alguns dias antes do incidente, meu amigo havia se tornado obcecado pela cidade de Lavender e sua música. Meu amigo queria ser engenheiro de som depois de se formar e tinha um ótimo talento com os sons. Ele podia ouvir sons baixos vividamente enquanto eu falhava em reconhecê-los. Assim que ele redescobrir a cidade de Lavender, ele passou o áudio para o seu computador e começou a fazer experimentos com ele. Curiosamente, ele se vangloriava de ter encontrado uma cópia rara da música retirada da primeira leva da versão Green, lançada apenas no Japão. Não especificamente falando da versão japonesa, ele disse ao seu colega de quarto que as frequências dessa música são diferentes. Elas se unem de modo especial, mas tem algo faltando. Eu acho que alguma coisa deveria ser mixada junto, mas acabou não funcionando no Game Boy. Ele era muito limitado em termos de tempo de faixa. Eu tive a chance de mexer em seu laptop pela última vez,
Então eu visitei sua lista de itens recentes. No topo dela eu li lavender.wave, juntamente com várias fotos nossas juntos. Eu copiei este arquivo, pego na minha tristeza pela morte de meu melhor amigo. Eu ignorei o arquivo de áudio até algumas semanas antes de escrever isso. De algum modo decidi recentemente que eu precisava entender o que acontecera. Levado pelo desejo de saber o que causara sua morte repentina, eu abri as propriedades do som, sem ouvi-lo. Com a seção de descrição do áudio, ele escreveu: tons biauriculares. Eu coloquei as frequências necessárias. Eu sei porque a cidade de Lavender soa tão triste. E eu sei a parte que faltava. Mesmo sem entender, eu olhei o arquivo no programa de áudio que ele mais usava, ainda sem ouvir o arquivo, e encontrei a contagem de vezes que o arquivo foi ouvido. Eu conversei online com um entusiasta de som na esperança de decifrar estes comentários. Ele me deu um software especial que poderia analisar o áudio em tempo real e disse que era tudo o que ele podia fazer. Esse vídeo a seguir é uma gravação minha tocando o arquivo no programa mencionado. Até hoje ainda não ouvi o áudio, já que estou muito emocionalmente perturbado pela morte de Anthony, meu melhor amigo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.